Respostas às 7 perguntas desafiadoras a se fazer para um espírita. Pastor Ivan Saraiva. Me chamo Mariberto Domingues Ferreira. Sou um espírita estudioso da Bíblia e estou aqui para dizer que alguns dias atrás assisti a um vídeo que o senhor gravou no YouTube, mais precisamente num programa intitulado Está Escrito Novo Tempo, lançando 7 perguntas que o senhor julga desafiadoras para se fazer a um espírita. Pude constatar com certo pesar, pastor, que sob a pretensão de dar um checkmate no espiritismo, o senhor conclamou seus confrades a imitá-lo, numa atitude típica daqueles fariseus e saduceus que também julgavam poderem distorcer a verdade dos ensinamentos de Jesus para incriminá-lo segundo suas leis. Em Mateus capítulo 16, versículo 6, encontraremos Jesus alertando os discípulos quanto às investidas dos fariseus e saduceus, dizendo, abre aspas, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, fecha aspas. Os discípulos eram sobremaneira ingênuos, entendendo que o Cristo falara de fermento de pão de trigo, mas o Mestre não os deixou enganados, assim como não nos deixa até hoje, e logo tratou de explicar, versículos 11 e 12. Como não compreendestes que vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Os fariseus e saduceus eram homens cultos e de muito raciocínio, confabulavam entre si, procurando textos aqui e ali no Velho Testamento, para pegarem o Mestre em contradições. Mas os companheiros de Jesus, com a advertência em mente, sabiam ouvir e responder às perguntas maldosamente formuladas pelos inimigos do Evangelho, saindo sempre vitoriosos pelo muito que aprenderam com Cristo. Vemos quanto o Cristo libertou os espíritos da dúvida, da mentira e do medo, rasgando para toda a humanidade horizontes de alegria e esperanças. Quiseram interceptar a mensagem de Jesus sem resultado. Ela vara os séculos e alcança seu objetivo. E sob essa mesma proteção do Cristo dedicada a seus discípulos outrora, é que me apresento aqui na condição de ser esse um espírita que vai lhe responder as 7 perguntas para as quais não vejo desafio algum, sobretudo pelo fato de que minhas respostas serão todas espelhadas na Bíblia e no ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu responderia quantas perguntas mais o senhor quisesse, pastor, desde que fossem feitas para um fim útil e sob uma ótica postural de humildade. Mas o tom das suas perguntas no vídeo deixa clara a sua intenção escusa de só tentar achincalhar o espiritismo e aviltar a quem lhe seja seguidor. Sugiro então que o senhor e quem mais estiverem me ouvindo, que peguem aí suas Bíblias e confiram cada versículo que eu citar, para que não haja a menor margem de dúvidas quanto ao teor da veracidade das respostas que vou lhe fornecer perante a Bíblia, como já disse. Antes de entrar no mérito da questão, gostaria de lhe informar, pastor, que a Bíblia não é um patrimônio exclusivo do crente protestante, mas de toda e qualquer religião cristã. Vale inclusive dizer, se é que o senhor já não sabe disso, que o Espiritismo é uma religião genuinamente cristã, pois nós, espíritas, temos em nossa doutrina tão somente o Cristo como modelo a ser seguido. Primamos pelas lições morais do Mestre Jesus. Seguimos seus ensinamentos, portanto somos cristãos, com a diferença de que não nos prendemos aos atavismos das religiões ortodoxas, quais sejam rituais, dogmas, altares, títulos de sacerdote, título de pastor, etc, etc. A minha graça te basta, já disse Jesus ao apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Me desculpe, pastor Ivan, ter que lhe dizer isso desta forma, mas essa sua afirmação de que a reencarnação é antibíblica, pelo fato de que não se encontra a palavra reencarnação escrita na Bíblia, é tão equivocada quanto se, por exemplo, alguém quisesse se negar a reconhecer a nomenclatura deletar escrita na tecla do computador.
simplesmente por não estar escrito ali apagar, quando ambas têm como função a mesma coisa. Ressurreição significa, em sua acepção, ressurgir, reencarnar no termo espírita, vida nova num novo corpo, renovação, surgir novamente, voltar à vida, tornar a manifestar-se, viver de novo. Sua argumentação de que a reencarnação é antibíblica talvez esteja baseada no fato de que a Bíblia não menciona a palavra reencarnação em parte alguma. De fato, a palavra reencarnação não está explicitamente escrita na Bíblia e nem teria como estar, pois essa palavra veio existir na obra de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, no século XIX, mas com o mesmo significado de ressurreição que existe na Bíblia. Esse livro sobre o qual me debruço ao longo de muitos anos, estudando à luz da doutrina espírita, atendendo avidamente à ordem de Deus quando disse em Jeremias capítulo 33, versículo 3, abre aspas, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, fecha aspas. Começo por dizer que se não existisse reencarnação, como o senhor tenta negar no seu vídeo, pastor, então como explicar o fato de que o próprio Cristo, o caminho, a verdade e a vida, não a desmentiu quando de sua estadia na Terra, já que veio com o único objetivo de ensinar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Se fizermos uma análise a respeito da realidade histórica das religiões, fácil é verificar que desde o surgimento do cristianismo, a reencarnação é doutrina professada por Jesus e aceita pelos seus discípulos. Várias vezes encontraremos Jesus fazendo alusões sobre reencarnação na Bíblia, não obstante, utilizando-se de outra palavra da época, obviamente. No Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 3, vamos encontrar os discípulos interrogando a Jesus sobre o porquê de um determinado cidadão ter nascido cego e se aquele estado de cegueira seria por causa de seus erros ou por causa dos erros de seus pais, o que equivale a dizer que eles acreditavam na reencarnação. Porquanto, para que aquele homem tivesse pecado antes de nascer, é óbvio que foi numa existência anterior. Então, por que Jesus não desmentiu a reencarnação, já que reencarnação é, segundo as suas palavras no vídeo, uma mentira, uma farsa? Agora preste atenção na resposta de Jesus. Abre aspas. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas para que se cumpra a vontade de Deus. Fecha aspas. Eis aí, todavia, o momento mais propício para Jesus desmentir a ideia de reencarnação, caso não fosse isso a mais evidente expressão da verdade. Em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 17, lê-se um magistral diálogo onde Jesus perguntou aos discípulos, abre aspas, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Fecha aspas. E eles responderam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João o Batista, e outros que és o profeta que voltou. Ele pergunta então a Simão Pedro, abre aspas, e tu, quem dizes que eu sou? Fecha aspas. E Pedro responde, tu és o Filho de Deus, o Messias que esperávamos. E Jesus conclui, abre aspas, Simão Barjonas, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, foi meu Pai que está nos céus quem tu revelou. Analisemos então. Se o povo dizia que Jesus era Elias, Jeremias ou João, ou um dos profetas que já estavam mortos, é porque eles acreditavam que Jesus pudesse ser um desses personagens ali reencarnado. Mas como ele não era Elias ou Jeremias, muito menos João, que aliás tinha desencarnado há pouco tempo daquela época, e não era também nenhum dos profetas, pois Jesus não se reencarnou, ele se encarnou. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, ou seja, encarnou entre nós, servindo-nos de modelo e guia para nos levar a Deus.
Vamos ver em João capítulo 14, versículo 6, onde ele diz, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fecha aspas. Preste atenção agora na resposta magnífica de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 14 e 15. Falando claramente da reencarnação de Elias como João Batista. Versículo 14, abre aspas. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Fecha aspas. E no versículo seguinte, ele faz uma premente recomendação. 15. Aquele que tem ouvidos, ouça. Outro exemplo, em Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13, os discípulos perguntaram a Jesus. 10. Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus diz, abre aspas, certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o conheceram. Agora observe bem o que diz a Bíblia no versículo seguinte. Versículo 13, abre aspas. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Fecha aspas. Como poderia, por exemplo, ser João Batista ou Elias se Elias morrera fazia quase 800 anos? Obviamente através da reencarnação. Não existe outra explicação mais óbvia do que esta. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, Jesus falou sobre os acontecimentos do fim dos tempos e na etapa final ele disse, lá no versículo 30, abre aspas, não passará esta geração sem que tudo que eu digo se cumpra, fecha aspas. Mas hoje podemos constatar que nada daquilo que Jesus disse aconteceu. Teria Jesus se equivocado ou mais uma vez suas palavras foram mal interpretadas? Quando Jesus disse não passará esta geração, de que geração ele estava se referindo? A de corpos ou a de espíritos? Claro que é de espíritos. É indubitável que aquela mutação não poderia operar-se naquele período de vida dos apóstolos. Semelhante transformação não era possível se desse dentro de apenas alguns anos. Contudo, dela lhes fala como se eles a houvessem de presenciar. É que, com efeito, eles poderão estar reencarnados quando a transformação se der, e até colaborar na sua efetivação. Ele ora fala da sorte próxima de Jerusalém, ora toma esse fato por ponto de referência ao que ocorreria no futuro. Não seria, portanto, muito mais prudente admitir que alguns de nós somos remanescentes daquela geração espiritual que vem reencarnando e que ainda nos encontramos aqui na Terra aguardando o momento final? Veja agora o diálogo de Jesus com Nicodemos, o célebre doutor da lei que se sentava na cadeira de juiz no Sinédrio, um daqueles 70 doutores da lei. Ele buscou uma entrevista com Jesus em Mateus capítulo 3, versículos de 3 a 12. O Evangelho narra a resposta, o que pressupõe ter havido uma pergunta. Versículo 3, abre aspas. Em resposta, Jesus declarou: eu, porém, vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho.
Eu falei das coisas terrenas e não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Os fariseus eram, como já citei aqui, um grupo muito grande de indivíduos que formavam uma religião. Entretanto, dentre todos que se mostraram tolerantes para com a palavra de Jesus, destaca-se somente dois. Um era Gamaliel, que foi mestre de Paulo antes que este apóstolo se tornasse cristão. O outro foi Nicodemos. Mas como Nicodemos era homem rico, principal entre os judeus, mestre da religião farisaica, e não queria que o povo e os outros sacerdotes da seita soubessem dos seus desejos mais íntimos, resolveu procurar Jesus à noite, porque assim ninguém ficaria sabendo da visita. E chegando à casa onde estava o mestre hospedado, que era na cidade de Jerusalém, por ocasião de uma festa de Páscoa, entabulou sua conversação com Jesus. Quanto, pois, aos fatos produzidos por Jesus, Nicodemos neles acreditava. Portanto, em desacordo com os demais sacerdotes da sua religião, enquanto esses diziam que Jesus agia sob a influência maligna, Nicodemos cria que a influência que assistia o Nazareno era divina. Tanto assim que ele diz: ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que faltava, pois, a Nicodemos para se tornar cristão, já que acreditava nos fatos, nos fenômenos, como chamamos hoje, desde que achava que esses fatos eram autorizados por Deus, não os atribuindo à ordem diabólica? Por que não se apresentou logo como um dos discípulos do Nazareno? Isto quer dizer que não basta crer nos milagres, nos fatos, nas curas que assinalam, por certa forma, o cristianismo para sermos cristãos. Precisamos também crer na palavra, na doutrina que Jesus pregava. Nicodemos, como se vê no texto do Evangelho, embora não fosse mau homem, estava tão impregnado dos ensinamentos da religião farisaica, consistentes quase que só em cultos e práticas exteriores, que vacilava a respeito da outra vida. Duvidava que o homem, depois de morto o corpo, pudesse continuar a viver e que houvesse de fato uma vida real além do túmulo. O ensinamento profundo que podemos aurir desse encontro de Nicodemos com Jesus é que, para ganharmos a salvação, duas condições nos são impostas por Jesus: nascer da água e do Espírito. Nascer da água não pode ser outra coisa senão nascer neste mundo, com um corpo carnal, pois todos os corpos orgânicos ou inorgânicos são, em última análise, produtos da água. Sem água, em nosso mundo, não haveria nascimento, crescimento e vida. Tudo nasce da água, tudo vive da água. Portanto, nascer da água não quer dizer outra coisa senão nascer neste mundo com o corpo da natureza que é peculiar ao gênero humano. Aqueles que vêm a este mundo e ficam imbuídos dessas crenças que nada ensinam, que nada explicam, e que, tendo empanados os olhos por esses cultos e sacramentos sacerdotais, chegam ao ponto de só crerem nessa vida, descreem completamente da vida eterna, da vida do Espírito, da imortalidade, como aconteceu com Nicodemos. O nascer do Espírito a que Jesus se referiu significa que Deus nos facultou como premissa da vida eterna a vida espiritual, a vida moral, porque o homem não vive só do corpo, não vive só de pão. Esta vida espiritual não é uma coisa visível, pois afeta somente o nosso eu íntimo, o nosso espírito, que também é invisível. É uma vida interior que sentimos proclamada por todos os povos, por todos os códigos de moral, e esboçada maravilhosamente por Jesus Cristo no seu Evangelho. É nesta vida que se manifestam os prazeres e os sofrimentos. Dizendo Jesus, forçoso é nascer do Espírito, chamou a atenção de Nicodemos para esta vida interior, a fim de que ele ficasse sabendo que, sendo ele, Jesus, portador de um Espírito novo,
que deve normalizar em todas as almas a vida do Espírito. Todos os que quiserem entrar no reino de Deus precisam nascer desse Espírito, viver nesse Espírito, assim como os que entram na vida carnal. Nascem da água e vivem da água. O nascimento tanto da água quanto do Espírito é indispensável. Não basta nascer da água, não basta tomar um corpo de carne neste mundo. Precisamos principalmente nascer do Espírito. Por isso o mestre acrescentou no versículo 6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus se mostra admirado por não compreender Nicodemos a sua palavra tão clara. Tu és mestre, tu ensinas os outros e não entende isso que estou te ensinando? Eu falei das coisas terrenas e não creram. Como crerão se falar das coisas espirituais? Em nosso tempo, como vemos, a maioria do povo também crê nos fenômenos, nas curas, e muitos são os que pedem remédios para a cura de suas enfermidades. São milhares de Nicodemos que, as ocultas, desejam conversar sobre espíritos, sobre as almas, e que procuram saber as causas que os determinam. Mas também, como Nicodemos, continuam filiados às suas religiões, que amaldiçoam a legítima doutrina de Jesus hoje, como os fariseus amaldiçoavam a mesma doutrina ontem. Não basta crer nos fatos, é preciso compreendê-los depois de estudá-los. Não basta dizer que os fatos vêm de Deus, é preciso buscar o conhecimento desses fatos. Temos de estudar justamente o que Jesus fazia questão que fosse estudado, ou seja, a vida eterna. Outra alusão sobre a verdade da reencarnação encontra-se em Mateus capítulo 5, versículo 48. Ali Jesus nos deu uma ordem dizendo, abre aspas, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, fecha aspas. Esse estado de perfeição a que Jesus se refere e exige que atinjamos foi bem definido por Allan Kardec quando disse que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. E agora eu pergunto, seria possível a nós, vil pecadores, atingirmos esse nível de perfeição máxima, que é a perfeição de Deus, se tivéssemos uma única vida? Se o Senhor disser que sim, pastor, então terei a convicção de que o Senhor não conhece a essência da palavra perfeição, pois não há dicionário nesse mundo que consiga qualificar essa palavra na íntegra, sobretudo se for para compará-la à perfeição de Deus. Eu costumo perguntar às pessoas que dizem não crer em reencarnação, e até agora ninguém foi capaz de me responder o seguinte: como conciliar a justiça e misericórdia de Deus frente ao consentimento dele para o nascimento de pessoas aleijadas fisicamente, ou às vezes até mentalmente debilitadas? E tem milhares delas por aí. Inclusive pessoas vivendo no maior estado de miséria, enquanto outras são perfeitas e abastadas. Onde estaria a misericórdia de Deus para com essas pessoas incapazes se elas só tivessem uma única vida? Não seria, pois, muito mais sensato admitir que existe reencarnação e que ela é um acontecimento em conformidade com a misericórdia de Deus, nos dando sempre novas chances de nos melhorarmos através das lutas da vida até alcançarmos aquela perfeição de que Jesus nos incumbiu lá em Mateus 5:48? Os versículos bíblicos de que os protestantes geralmente se utilizam para tentarem negar a reencarnação são todos desmistificados quando submetidos a uma análise mais aprofundada. Ora, se Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, não negou em momento algum a reencarnação, aliás, muito pelo contrário, ele a confirmou peremptoriamente, conforme já demonstrei aqui. Não seria mais prudente, então, submeter os tais versículos ao crivo da lógica e da razão, em conformidade com os ensinamentos do Mestre, ao invés de citá-los como adversários da sua palavra? Quando dizem, por exemplo, que o apóstolo Paulo anunciou que a vida é única e depois disso vem o julgamento, não há aí nenhuma contradição. É óbvio que vem.
Quando desencarnamos, passamos pelo julgamento dos nossos atos, sim. Nosso espírito, que é o nosso eu interior, terá que prestar contas de todo o mal que fez, assim como de todo o bem que deixou de fazer aqui na Terra, enquanto ocupava o corpo físico, que é, segundo o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o templo do Espírito Santo. A vida é única para o corpo, pois esse sim vive uma única vez, mas o espírito é eterno. Ele volta à terra numa nova roupagem, numa nova carne para cumprir sua trajetória em busca daquela perfeição de que Jesus nos incumbiu. Enquanto não cumprirmos a ordem do sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, não vamos cessar nosso processo reencarnatório. O apóstolo Paulo só não usou o termo reencarnação nas suas dissertações porque essa palavra não existia naquela época ainda. Vejamos o que ele mesmo diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 21. Abre aspas. A não ser estas palavras, que estando entre eles clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Fecha aspas. Vejam agora o que ele nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Abre aspas. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Fecha aspas. Em resumo, quanto mais nos reencarnamos, mais nos purificamos para Deus. O processo de reencarnação se dá tantas vezes quantas necessárias forem, até que atinjamos os sede perfeitos do Cristo, para aí então gozarmos a plenitude da graça de Deus no plano mais elevado da espiritualidade, onde Deus nos espera. Ali não haverá mais a necessidade da reencarnação como meio de depuração, pois o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. A propósito, pastor, toda essa explicação acerca da veracidade da reencarnação em conformidade com a Bíblia é para aqueles que têm olhos de ver. Não é necessário fazer chover no molhado, pois, quer aceitem, quer não, todos nós vamos ter que passar por essa experiência quando voltarmos para o plano espiritual. No próximo vídeo dessa série Respostas às 7 perguntas desafiadoras a se fazer para um espírita, eu começo a responder literalmente a sua primeira pergunta, pastor Ivan Saraiva. As outras 6 perguntas serão respondidas nos vídeos subsequentes. Até lá!